escritor moçambicano Mia Couto. Se você já leu alguma coisa de Mia Couto tem uma obra bastante extensa, é provável que você tenha lido este livro, Terra Sonâmbula, que é o primeiro romance do Mia Couto. A gente não pode esquecer que o Mia Couto começa como poeta, então Terra Sonâmbula é seu primeiro romance lá em 1992, e depois ele vai escrever muitos outros livros, tem uma obra bem extensa, como eu já disse. E se você ainda não leu nada de Mia Couto, eu recomendo que você comece por outros livros. E a gente fez o post aqui no canal de Antes de Nascer o Mundo. Antes de Nascer o Mundo foi escrito muitos anos depois, ele é de 2009, e também O Fio das Miçangas, que não é um romance, é um livro de contos. E por que eu recomendo que esses sejam as portas de entrada da obra do Mia Couto? Porque Terra Sonâmbula é o seu livro mais complexo. Apesar de ser o primeiro, continua sendo o mais importante. Ele não é importante apenas na obra do Mia Couto, ele é importante para a literatura africana. Ele foi eleito um dos 12 romances mais importantes, mais relevantes de literatura africana do século XX. Então não é um livro qualquer. E eu recomendo porque ele tem uma leitura mais complexa, e também porque a gente não pode esquecer que nós estamos lendo em português de Moçambique. Não é nem o português do Brasil e nem o português de Portugal. É o português próprio de Moçambique. E o que é diferente na narrativa do Mia Couto que faz faz com que eu esteja recomendando um livro mais fácil? Porque Mia Couto é famoso pela maneira como ele cuida dessa sua escrita. Como é uma escrita lapidada. Eu leio às vezes um parágrafo e eu tenho a impressão que ele deve ter escrito e reescrito aquele parágrafo uma centena de vezes para chegar naquele resultado, né? Que é uma verdadeira obra-prima. Vou dar um exemplo desse trabalho do Mia Couto. Então tem um momento na Terra Sonâmbula que os personagens estão andando por um caminho estreito. Ok, o fato de ser estreito não tem grande importância para a história. Então qualquer escritor teria dito, os dois personagens estavam andando pelo caminho estreito e aconteceu, brará. Bom, o Mia Couto vai dizer que o caminho era tão estreito que nem duas serpentes conseguiriam namorar. Então ele vai buscar a figura da serpente, que é estreita, é delgada, né? Ela é comprida, que anda, claro, serpenteando, então ela faz aquele movimento em curva, como se fosse um caminho. E isso ele vai fazer o tempo todo no livro, é uma constante no livro. Ele vai buscar muitas figuras, muitas analogias, o livro é muito rico em figuras de linguagem. Então, é uma narrativa que nós não estamos muito acostumados. Apesar de ser uma narrativa extremamente meticulosa, bem cuidada, a gente leva um susto a primeira vez que a gente lê Mia Couto, desculpa. Então, acho que tem que ir se acostumando para aprender a dar valor para esse tipo de narrativa. E por que sonâmbula, né? Esse título, Terra Sonâmbula. Ele nos conta no prefácio que ela é sonâmbula porque enquanto os homens dormem, a Terra está acordada e ela está se movimentando no tempo e no espaço. E por que ela se movimenta? Porque ela vai buscando os sonhos dos homens. Então a gente vê depois, né, isso vai acontecendo durante a narrativa, ele fala que enquanto os homens estiverem sonhando, essa Terra vai estar pegando esses sonhos, vai estar costurando os sonhos. Então ele define que a Terra é uma costureira de sonhos. Então olha que beleza essa figura que ele cria a respeito da Terra. A Terra, na obra do Mia Couto, é um personagem. Você vai ver em vários livros a importância que a Terra adquire. E essa Terra, na história de Terra Sonâmbula, é um momento que Moçambique, que era uma colônia portuguesa, viveu muitos tempos de guerra. Primeiro a guerra
para a independência de Portugal, e depois uma guerra civil que dois grupos que queriam, claro, dominar Moçambique. Então, o momento da história é o momento que essa terra está triste, que essa terra está devastada, né? E ele diz que enquanto os homens sonharem, essa terra que não quer ser uma terra triste, ela vai dar esperança porque ela vai se alimentar dos sonhos dos homens. Do que trata a história? Então, com este cenário de fundo dessa terra devastada, nós vamos aprendendo um pouco sobre a cultura de Moçambique. Vão aparecendo lendas, crenças, rituais, mitos. Então, isso tudo vai nos familiarizando com esta terra. E vai contar a história de dois meninos. Do Muidinga, que era um menino que perdeu a memória, que está num campo de refugiados, e lá ele conhece um velho, que é o Toarri, que vai ser um protetor dele. E eles saem por uma estrada meio que abandonada, poeirenta, à procura dos pais do Muidinga. Na verdade, isso é uma desculpa, né? Eles vão atrás de alguma coisa que dê esperança, alguma coisa de uma vida nova. E quando eles estão nessa estrada, eles encontram um ônibus que foi queimado, tem cadáveres ali queimados que eles enterram. E neste ônibus, eles resolvem ficar. Porque como eles não têm casa, eles não têm comida, pelo menos no ônibus, eles estão abrigados do tempo. E ali eles encontram uma mala, e nessa mala tem vários cadernos escritos à mão, que vão contar a história de outro menino, que é o Kindizu. Então, essas duas histórias desses dois meninos vão caminhar paralelas durante o livro. A história do Muidinga e a história do Kindizu. Todo dia, ou às vezes toda noite, o velho Toarri pede para o Muidinga ler um pedaço, porque ele não sabe ler. Então, o Muidinga lê em voz alta e eles vão entrando na história do Kindizu e vão esquecendo um pouco da tristeza deles, da situação deles, né? E eu gosto muito porque neste momento o Miyakoto vai falar daquilo que a gente gosta, né? Que é a literatura. Ele vai dizer da importância da literatura, porque numa passagem lá dos cadernos do Kindizu, o pai do Kindizu pergunta: o que você tanto escreve? O Kindizu responde: nem eu sei, eu vou escrevendo enquanto eu sonho. Aí o pai fala: mas alguém algum dia vai ler isso? O Kindizu diz: talvez. E aí o pai fala: nossa, então que bonito, que bom, né? Porque você está ensinando alguém a sonhar. Então, esse é o papel da literatura. Nos tirar da nossa realidade, né, do nosso dia a dia, que às vezes é difícil, né? E nos levar para uma realidade mais amena, mais agradável, né? Pelo menos é uma grande viagem prazerosa a literatura. O Miyakoto vai usar uma linguagem com muito surrealismo, com muita fantasia, não é uma narrativa atrelada à realidade. Essa realidade justamente ela fica de pano de fundo dessa Moçambique devastada. Eu tinha lido Terra Sonâmbula há muitos anos, quando foi lançada no Brasil, e li novamente agora para poder fazer essa resenha. E eu fiquei surpresa com o número de coisas que eu descobri nessa nova leitura. Então, acho que Terra Sonâmbula, pela importância, é um livro que deve ser lido e relido muitas vezes. E é um livro, claro, então, diferente daquele que a gente está acostumado. Se você quiser ler a resenha de Terra Sonâmbula, ela está no meu site. Nós ainda vamos falar muito da obra do Miyakoto. Miyakoto continua a todo vapor produzindo. E, claro, se inscreva aqui no Biblion. Toda quinta-feira nós postamos um vídeo novo para você. Se você quiser dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, pode escrever aí embaixo, que eu respondo com muito prazer. Obrigada!